Eu, mesmo quando eu tinha dívida, eu dei início e comecei a investir. Eu tinha dívida em cartão de crédito, que é uma das piores e que os juros corre solto. Porém, ainda assim, mesmo com essa dívida, eu tinha um valor. E esse valor, ou eu ia estancar um pouco do sangramento que estava vindo da dívida, ia continuar piorando a situação cada vez mais, porque não ia resolver, ou eu podia pegar aquele valor e eu podia estar investindo, estar aplicando em um investimento. Bom, é óbvio que o rendimento que eu ia obter através do meu investimento não seria o suficiente naquele momento para cobrir totalmente a minha dívida. Porém, ainda assim eu escolhi fazer isso. Eu não quero te recomendar diretamente a nada, mas eu quero te contar o meu relato. Eu quero te falar o porquê eu fiz isso. Bom, eu dei início principalmente por querer obter alguma mudança. E eu sabia que se eu utilizasse aquele valor para pagar uma parte da dívida, não ia acontecer nada. Eu ia permanecer no estado de inércia. E eu queria sentir alguma evolução na minha vida financeira. Foi a partir daí que eu comecei a buscar conhecimento. Então, já vai extraindo os aprendizados com esse relato. Primeiro ponto, eu fui buscar conhecimento. Comecei a pesquisar, já tinha um certo conhecimento sobre o mercado, porque já ouvia falar na internet, porém eu quis me aprofundar. Os conceitos que eu tinha eram muito vagos, então eu resolvi me aprofundar, busquei conhecimento, busquei me aprimorar, e o que aconteceu? Foi a partir daí que, buscando conhecimento, eu fiz escolha de alguns poucos ativos e eu resolvi investir, mesmo tendo uma dívida. Mas qual é o ponto principal dessa história? Porque quando eu dei início, quando eu comecei a investir, eu, mesmo com essa dívida, eu estava regando um novo hábito. E é o que eu falo para vocês o tempo inteiro. Você não consegue evoluir se você não se apaixonar pelo processo. Por isso que eu recomendo tão fortemente que você comece do jeito que você está. Às vezes você tem pouco dinheiro, às vezes você estava numa situação que nem a minha, endividado, e eu resolvi iniciar, resolvi investir. E naquele momento eu estava construindo um novo hábito. E eu comecei a investir, e no mês seguinte eu investi mais. E quando eu vi, quando eu olhei para trás, quando eu abri a minha conta na corretora, foi uma cena bonita de ver. Por quê? Eu estava vendo um gráfico crescente, porque eu comecei com valor, aportei mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco. E quando eu olhei para trás, eu vi que ao longo dos meses o patrimônio só estava crescendo. Pela questão dos aportes, que eu estava ali aportando e investindo todo mês, e pela questão do rendimento. Então aí eu dei início a um novo hábito. Evandro, e a dívida? A dívida ela continuou crescendo. Porém, eu, por ter iniciado um novo hábito, por ter investido em um novo hábito, o patrimônio ele só foi crescendo e continua crescendo. Então, mesmo que a dívida esteja lá, o fato de eu ter escolhido um novo hábito, o fato de eu ter começado e não ter parado, eu já estou vendo, eu estou prevendo que o meu patrimônio ele vai cobrir essa dívida. E eu vou conseguir quitar ela de uma vez. Inclusive, é o que eu estou me planejando para fazer já. Por quê? Porque eu fui investir. Porque eu resolvi começar um novo hábito. E eu te falo isso para que você busque melhora. Porque às vezes você olha, a depender do valor que você tem da sua dívida, e você não vê saída para aquilo. Mas eu te falo, se você buscar alternativas, se você buscar possíveis caminhos, você definitivamente em algum momento vai conseguir resolver esse problema. Da mesma forma que eu estou te falando que aconteceu comigo. Isso que eu estou te falando do gráfico não é para que você pense que é um valor exorbitante, não.
Eu investi com pouco que eu tinha. Eu dei início, fiz um primeiro aporte e eu continuei constante. Às vezes, é um valor de R$ 150 por mês. Porém, é o valor que você consegue manter constância. E foi o que eu fiz. Eu comecei no mês seguinte pouco, no próximo mês pouco, e ao longo do tempo, conforme eu fui ganhando mais também, eu passei a aportar mais. Porque eu abri o meu negócio, que já foi uma forma de renda extra para mim, e já me permitiu aportar um pouco mais. E eu continuei aportando mais, e o rendimento vai crescendo, o patrimônio vai crescendo junto, e você constrói uma bola de neve de coisas boas. Então, ainda que você esteja endividado, você olhando para isso e vendo que hoje você não enxerga a solução, busque outras alternativas, busque novos hábitos e não deixe essa dívida te resumir como pessoa. Busque sempre estar evoluindo. Se você vê que hoje, da mesma forma que aconteceu comigo, eu olhava para o lado, não é nem um valor tão alto essa dívida. Porém, eu olhava para o lado, via a taxa de juros, via aquilo todo mês chegando notificação. Cara, aquilo tira a paz de qualquer pessoa. Mas não deixe essa situação te resumir. Não deixe. Crie novos hábitos. E você investir pode ser a melhor coisa que você vai estar fazendo. Ah, Evandro, mas é pouco recurso que eu tenho. Eu já fiz outro vídeo falando sobre isso, sobre quanto você precisa para começar a investir. Inclusive, eu recomendo que você vá ver esse vídeo. Mas independente da situação que você esteja, recomendo fortemente que você vá atrás, que você busque, se informe e que você dê início. Não importa a quantia, não importa a sua situação. Você vai estar cultivando algo muito mais poderoso, que é um novo hábito, que é um novo estilo de vida para que você se torne a pessoa que você quer ser no seu futuro. Quando você olha para o seu futuro, o que você vê? Eu, mesmo numa situação de endividamento, quando eu olhava para frente, eu só via, poxa, eu quero que o Evandro do futuro, ele seja um cara organizado financeiramente, que ele investe, que ele compra ações, que ele compra fundos imobiliários, que ele entende do mercado. E foi o que eu busquei. Então faça isso também. Faça esse exercício, olhe para o seu futuro, quem você quer ser e comece a cultivar esse hábito hoje. Não espere não. Cultive esse hábito hoje, com a condição que você está, do jeito que você está. Dê início hoje, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Bom, se você gostou desse vídeo aqui, deixe o seu curtir aqui embaixo. Tem o botão vermelho de inscreva-se para não perder nenhum dos próximos vídeos e aba de comentário para você deixar uma sugestão para um próximo vídeo.